Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro webinar realizado pela Santa Marcelina Virtual, o EAD da Faculdade Santa Marcelina. Hoje tratando de um tema muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos começar e gostaria de apresentar os especialistas que foram convidados para essa apresentação de hoje. José Roberto Kovac, especialista em Direito Educacional, sócio fundador da Kovac Sociedade de Advogados, consultor jurídico do SEMESP, conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, professor de Direito Educacional e autor de diversas obras relacionadas à área jurídica educacional. Samuel Belotti, advogado com atuação na área civil do consumidor, educacional e vinculado à assessoria jurídica da presidência do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Assessor jurídico e da universidade vinculada à coordenação da legislação e normas e corregedoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zacarias Gonçalves Júnior, doutor em administração, atualmente é Head de Tecnologia e Inovação do Instituto Presbiteriano Mackenzie, possui mais de 18 anos de experiência profissional em projetos corporativos e educacionais, com forte atuação no modelo de governança com central serviços compartilhados e no uso de novas tecnologias de informação, comunicação e aprendizagem e mídia. Quem dará início à conversa é o nosso convidado Renato Leite Monteiro, que não pôde estar presente hoje por impedimentos alheios à sua vontade e por isso gravou sua fala para prestigiar o nosso evento e agradecemos a sua gentileza. O Renato é mestre em Direito Constitucional, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados e Governança de Privacidade, cofundador da Privacy Hub, fundador e professor do Data Privacy Brasil, sócio da Baptista Luz Advogados e co-chair no Brasil da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Antes de começarmos, gostaria de dizer que você que nos acompanha online pode enviar suas dúvidas ao chat que fica do lado do vídeo. Tudo bem? Sou Renato Leite Monteiro, sou sócio do escritório Baptista Luz Advogados e sou responsável pela área de privacidade e proteção de dados. Eu também sou professor e fundador do Data Privacy Brasil, uma organização focada na parte de educação e pesquisa aplicada também em privacidade e proteção de dados. Vou falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é bom frisar que não é uma lei nova. Essa é uma lei que começou a ser discutida em 2010, passou por 2 consultas públicas com mais de 2.500 contribuições, mais de 13 audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional. E ela teve uma influência muito grande da legislação europeia de proteção de dados. Eu tive a oportunidade de participar ativamente nas discussões e na redação da Lei Geral de Proteção de Dados. Dito isso, a gente pode entender qual é o impacto que ela pode ter no setor de educação, diferentemente de outros setores. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai ter um impacto muito grande em todos os setores da economia, do mercado, e o setor de educação não podia ser diferente. E para poder falar sobre isso, nós podemos falar de alguns mitos e verdades que já têm sido ditos sobre o impacto da LGPD na educação. Para começar, a gente pode pegar o primeiro mito, que a LGPD não se aplicaria ao setor de educação, pois tem fins acadêmicos, tá? Esse primeiro ponto, ele é um mito, e um mito muito grande. E esse mito, ele vem justamente de algumas exceções que estão previstas no artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 4º fala o seguinte: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente acadêmicos, aplicando-se esta hipótese os artigos 7º e 11º, que a gente vai falar um pouco à frente. Quando a lei fala que é para fins exclusivamente acadêmicos, é da atividade acadêmica do docente, por exemplo. Então, quando ele está em sala de aula, quando ele está preparando o seu material, quando ele está ministrando uma aula, quando ele está fazendo pesquisa, preparando o material.
De maneira alguma isso significa que os dados de alunos, que os dados de colaboradores, que os dados de parceiros comerciais, os dados de qualquer pessoa natural que tem alguma relação com a instituição de ensino estão fora do escopo de aplicação da lei. Então sim, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica quase que por completo também para as instituições de ensino. Um outro mito que a gente escuta muito é que seria necessário obter o consentimento dos alunos para tudo. E como eu disse aqui, isso não é verdade, porque a lei ela traz o que a gente chama de bases legais, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Mas essas regras, o que são essas novas regras e como elas se coadunam com as que existem hoje? Não é que não existem no Brasil leis de proteção de dados. Na verdade, só no âmbito federal, nós temos quase que 50 leis que, direta ou indiretamente, tratam sobre o tema de dados pessoais. Desde a Constituição, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, leis que tratam sobre sigilo. Na parte específica de educação, nós temos resoluções, nós temos leis também que tratam sobre o tema. Falando sobre isso, a LGPD ela é como se fosse um quebra-cabeça que vem pegar essas peças que normalmente não se encaixariam, algumas delas têm mesmo incompatibilidade, e harmonizar, trazendo um sistema que ao mesmo tempo ele é mais seguro e mais flexível no uso de dados pessoais. Dito isso, é importante entender que a LGPD, primeiro, ela não é uma lei de internet. Nós já temos uma lei de internet que é o Marco Civil da Internet. Ela é uma lei que se aplica no âmbito online, offline, ela se aplica para o setor público, setor privado, ela se aplica para dados pessoais corporativos. Então, por exemplo, o e-mail corporativo dos professores, o e-mail dos colaboradores, o e-mail dos diretores da instituição, são todos dados considerados pessoais. E se aplica até mesmo para empresas que não têm sede do Brasil, mas que oferecem seus serviços para o mercado brasileiro. Se a gente está falando do setor educacional, cada vez mais nós temos edtechs que oferecem seus serviços para o mercado nacional. Então, a lei trata alguns conceitos que é necessário entender, como de dado pessoal sensível, o que seria tratamento e o que seriam bases legais. Mas vamos lá. O que é que efetivamente seria dado pessoal para a lei? A lei considera como dado pessoal toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Isso significa que toda informação que possa levar à identificação de uma pessoa para a lei é considerado um dado pessoal. E nós temos aqui vários e vários exemplos. Então, aqueles normais de nome, RG, CPF, e-mail, mas número de matrícula, notas escolares, informações de desempenho, informações de diplomas, história escolar, imagens em câmeras de vigilância, análise de comportamento, características pessoais, hábitos, informações estatísticas agregadas, todos são exemplos que, dependendo do contexto, podem sim ser considerados dados pessoais. A lei traz um conceito também de dado pessoal sensível, que é uma categoria especial de dado pessoal que, pela sua própria natureza, pode levar a um aspecto discriminatório ou ser considerado um identificador único universal. E aqui nós temos uma série de exemplos, como origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política e alguns que estão mais próximos do setor da educação, como dado de saúde e dado biométrico. Não é que eu não possa utilizar tais dados, mas a lei traz novas formas de como utilizar. E aqui eu faço parênteses. A lei, ela não proíbe nenhum modelo de negócio, nenhuma prática. Basicamente, ela vai dizer como é que isso tem que ser feito. E outro conceito muito importante que a gente precisa ter é o conceito de tratamento de dados pessoais. Porque às vezes esse conceito ele pode ser tricky, ele pode enganar. A lei considera como tratamento todo e qualquer ato que eu faço com dados pessoais, da coleta ao descarte. Se é um armazenamento, se é um compartilhamento, se é uma mera consulta àquele dado, isso é considerado um tratamento. Portanto, às vezes você vai conversar com diferentes áreas, como a área de TI, e ela menciona, mas eu não faço tratamento de dado, eu apenas armazeno esse dado. Eu não faço tratamento, eu apenas compartilho. Tudo isso é considerado tratamento. Portanto, essa lei se aplica ao tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito online, offline, público e privado. Com poucas exceções, todas as organizações terão que se adaptar a essa nova lei porque estão dentro do escopo de aplicação da lei. Dito isso, o que é que eu preciso fazer
para poder tratar dados pessoais, para poder utilizar esses dados pessoais. E a lei ela traz um conceito chamado de bases legais. Bases legais são hipóteses que autorizam o uso e o tratamento desses dados pessoais. E nesse ponto, essa nossa lei difere muito do que nós temos atualmente, porque ela traz cerca de 10 bases legais que isso pode ser considerado um novo mundo. Em vez de ter apenas o consentimento, que alguns chamam de opt-in, a lei traz 10 hipóteses autorizativas. E nenhuma delas tem mais peso que a outra, nenhuma vale mais do que a outra. Se eu tenho uma, eu não preciso da outra. Ou seja, eu não preciso do consentimento para tudo. O que eu preciso fazer é exatamente tentar identificar qual é a base legal mais adequada para aquele contexto de tratamento. E como é que eu faço isso? E aqui existe uma regrinha um pouco matemática que a gente pode utilizar. Basicamente, com a origem do dado, o tipo do dado e a finalidade do uso daquele dado, eu vou definir qual é a base legal adequada. Por que a origem? Porque se eu recebo um dado pessoal de um parceiro comercial, de uma outra instituição, até mesmo do governo, e aquele dado ele não foi coletado de uma forma legítima, eu não poderia utilizar. O uso subsequente não vai validar o que antes era considerado inválido ou ilegítimo. Por que eu tenho que saber o tipo de dado? Porque para dado pessoal normal e dado pessoal sensível eu tenho bases legais diferentes. E finalidade do tratamento, porque para cada finalidade eu tenho que definir uma base legal. Com essa regrinha matemática, eu vou conseguir identificar qual das 10 bases legais seria a mais adequada para o tratamento. E no contexto de educação, nós temos aqui 4 bases legais que provavelmente seriam as mais aplicadas. Seria o consentimento, seria o legítimo interesse, seria a execução de contrato e uma obrigação legal ou regulatória. Vamos falar sobre algumas delas agora a seguir. Base legal do consentimento. O consentimento é uma base legal que, primeiro, ele é muito difícil de ser obtido, porque ele traz alguns adjetivos. Ele precisa, pelo menos, ser livre, informado, inequívoco ou expresso e específico. Aquela ideia que nós temos que eu posso obter o consentimento através de uma aceite numa política de privacidade ou através do contrato de adesão, por exemplo, o contrato que o aluno tem com a instituição e lá nesse contrato você tem regras, cláusulas que determinam o que pode e não pode ser feito com os dados pessoais, isso para a lei não é considerado consentimento válido. Eu tenho que ter outras formas separadas, destacadas, com uma interação muito forte com o aluno, com o colaborador, com o parceiro, para que esse consentimento seja considerado válido. Então, todas as instituições de ensino, inclusive, terão que pensar em novas formas para a obtenção desse consentimento, diferente daquelas cláusulas contratuais que estão nas obrigações que regem a relação com os diferentes atores. Uma outra base legal muito importante é a do legítimo interesse, e essa realmente é a grande novidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa base legal, ela seria como um balanceamento entre os interesses comerciais da instituição para utilizar os dados para uma determinada finalidade e os direitos e liberdades fundamentais do titular, que pode ser o aluno, que pode ser o colaborador. Tá? O colaborador de uma instituição, se tem um contrato de trabalho, que pode ser um professor, esse contrato de trabalho, que tem cláusulas de proteção de dados, essa cláusula não vai ser considerada um consentimento válido, porque ele não tem a possibilidade de se opor, ou seja, não é o consentimento livre. E provavelmente ele não leu as cláusulas daquele contrato para estar informado e realmente concordar com aquilo. Isso não significa que a instituição não pode, por exemplo, monitorar o seu colaborador, que seriam algumas práticas que provavelmente estariam no contrato de trabalho. Ela pode estar dentro do interesse dela fazer isso e existem formas que isso seja feito sem que eu viole os direitos desse colaborador, como o seu direito à privacidade. Tá? A lei ela traz uma série de ferramentas, de instrumentos para que isso possa ser feito. O que é importante entender é, se eu me baseio, eu me fundamento na base legal do legítimo interesse, eu não preciso obter o consentimento.
E se isso é feito de forma adequada, são poucas as situações onde eu posso tratar dados pessoais sem que seja necessário obter o consentimento, que vai variar de marketing, analytics, inteligência artificial, muito importante em práticas como adaptative learning, monitoramento de colaboradores, background check, logística, propósitos éticos, entre outros. Então, essa é uma base legal que ela é muito importante, principalmente em contextos de modelos de negócio inovadores baseados no uso intensivo de dados, como vários que nós temos agora na área de educação. É importante ter em mente que a lei ela também cria uma nova entidade reguladora chamada de Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Portanto, a partir de agosto de 2020, quando essa lei entra em vigor, também o setor de ensino terá uma nova entidade reguladora para quem ele terá que responder. Dito isso, mais alguns mitos e verdades para a gente conversar brevemente. Primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma série de direitos, permitirá, por exemplo, que os colaboradores requisitem a eliminação completa de seus dados pessoais. Isso é um mito. Apesar de sim existir um direito à eliminação dos dados pessoais, isso tem que ser contraposto com outra série de obrigações que são colocadas pela lei, como de cumprimento de obrigações regulatórias. O MEC determina que eu tenho que guardar os dados de histórico escolar para sempre. Então, se um aluno pede a eliminação disso, eu não vou poder cumprir com esse direito na extensão que ele precisa. Isso não significa que a instituição, por manter o dado consigo, poderá fazer o que quiser com o dado e a lei traz algumas limitações. Segundo ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados obrigará as escolas a obter o consentimento dos responsáveis para o tratamento de dados pessoais de criança. Isso é uma verdade. A lei determina que é necessário, quando eu for fazer o tratamento de dados pessoais de menores de 12 anos, sempre obter o consentimento forte, separado, destacado, que não é só simplesmente por contrato dos pais ou dos responsáveis. Isso será um desafio nas alterações contratuais. Terceiro ponto, a LGPD obrigará a instituição a fornecer ao aluno responsável os dados pessoais e as informações que tem sobre ele. Isso é uma verdade, porque a lei ela traz um direito de acesso. Então, a partir de agosto de 2020, todo aluno, todo colaborador, todo parceiro comercial poderá requisitar à instituição uma cópia completa de todos os dados que ela tem sobre ele, independente do período que isso for. Isso vai trazer um novo desafio de como adequar os sistemas a essas requisições de direitos, a essas requisições de informações. Ponto 4. A instituição não se responsabilizar pelos dados pessoais tratados por terceiros contratados. Isso é um mito. A instituição, sim, será responsável pela forma que todos os seus parceiros comerciais, todas as empresas, todos os colaboradores fazem com os dados pessoais que são compartilhados por ela. Isso terá um nível de compliance muito grande. Eu só poderei contratar com empresas que também estão em conformidade, porque se essas empresas tratarem os dados de forma inadequada ou tiverem um vazamento de dados, eu, instituição, poderei sim ser responsabilizado. Quinto ponto. As instituições de ensino ficarão proibidas de exibir ou publicar dados dos formandos em seus portais. Isso é um mito. Nós temos obrigações regulatórias que determinam que isso seja feito. Então, a base legal do cumprimento de obrigação regulatória permitirá isso. A lei, todavia, ela poderá fundamentar o pedido ou pensamento de algumas instituições que nem todos os dados pessoais precisam ser publicados. Isso trará um novo desafio até mesmo em processos judiciais. Dito isso, o que as instituições precisam fazer para se adaptar? Então, é importante ter em mente que a lei ela é uma grande oportunidade para que as instituições de ensino elas possam rever, analisar os seus processos, torná-los mais eficientes e até mesmo extrair valor desses dados pessoais que estão lá dentro. E para que isso seja feito, nós temos alguns passos. Primeiro, é necessário mapear todos os processos e fluxos internos de dados pessoais. Esse mapeamento é necessário para que eu possa identificar não conformidades com a Lei Geral de Proteção de Dados e ao identificar essas não conformidades eu possa sugerir algumas medidas para remediar, que vão muito além, por exemplo, de somente alterar contratos. Vou ter que rever sistemas, processos, identificar bases legais, instituir política. Na verdade, vou ter que instituir todo um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. A lei traz uma série de obrigações para todas as instituições, como, destaco apenas uma aqui, a necessidade de indicar
um encarregado ou o Data Protection Officer, que será aquela pessoa física ou jurídica, interna ou externa, que estará responsável por verificar a conformidade da instituição com a Lei Geral de Proteção de Dados e terá contato direto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e com os titulares dos dados. E, para finalizar, eu deixo aqui uma referência, foi elaborado pelo nosso escritório um estudo sobre 15 mitos e verdades ligados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para quem tiver interesse, só acessar o nosso site. E aqui eu deixo os meus agradecimentos a todo mundo e fico à disposição também o meu contato. Obrigado. Na sequência, eu peço ao Dr. Kovac que faça a sua apresentação. Tá, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a Santa Marcelina por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar de um tema de tão grande importância, como também aqui os companheiros Zacarias e Samuel. E esperamos que seja bastante positivo, né, enfrentarmos essas questões que hoje indiscutivelmente vai afetar as instituições. E até quero, na oportunidade aqui, nós vamos sortear 2 livros de compliance como boa prática de gestão das instituições de ensino e já comunicando que a gente vai lançar a 2ª edição desse livro, que será no FENESP, dia 26 de setembro, e aí com uma boa notícia, né, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados nesse livro. Ou seja, nós atualizamos o livro não só pela lei, mas também o decreto que regulamentou a própria lei de corrupção e que hoje está se tornando também de grande importância, tanto que hoje no governo federal, no Distrito Federal e no governo do Estado do Rio de Janeiro, já há obrigatoriedade das instituições terem programa de compliance sempre quando adotam alguma política pública de governo. No Brasil é muito comum se dizer se a lei vai pegar, que nem moda, né? Se vai pegar, se não vai pegar essa lei, se ela veio para ficar. Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma lei que veio para ficar, as instituições têm que se prepararem para o seu cumprimento e mais ainda, lembrando que se passou 8 anos de discussões no âmbito do Congresso Nacional. E a instituição de ensino, como uma das grandes repositórios de informações de dados, a preparação tem que ser fundamental. O governo Temer, ele, na realidade, acabou vetando a Agência Nacional de Proteção de Dados, que seria a agência que seria a controladora. Entretanto, com a alteração da lei, foi incluído também a Autoridade Nacional, que vai ser a autoridade que vai fazer todo o acompanhamento da implantação da lei. Então, nós vamos aqui pegar alguns dados que nos parecem bastante importantes, sobretudo na especificidade do que são as instituições de ensino superior, das suas diversas naturezas, e é múltipla a natureza hoje no segmento do ensino superior. O que vale dizer que a lei não afasta nenhuma instituição do seu cumprimento, nem no seu porte, nem na sua organização, seja ela filantrópica, sem fins, com finalidade lucrativa, ou seja, atingirá a todas. Nós tivemos algumas perguntas que acabaram precedendo aqui a nossa fala, e algumas perguntas vinham no sentido de que algumas instituições que são menores não precisariam observar o cumprimento da legislação. E não procede. Na realidade, todas as instituições vão ter que cumprir a legislação. E é bastante importante, como grande repositório hoje de informações e de dados de alunos e de professores, e também de todos os parceiros e dos que são contratados pela instituição, obviamente que esse tratamento vai ter que ser dado sobre 2 focos importantes. Quer dizer, aquele que é de natureza pessoal, mas aquele que também tem natureza sensível. E sem esquecer, obviamente, que a instituição tem que observar o cumprimento de várias questões regulatórias e que essas questões regulatórias, na realidade, devem permear o cumprimento também delas, independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados.
O primeiro aspecto importante é o gênero de dados pessoais. No gênero, primeiro nós temos considerado aqueles que são dados sensíveis, e esse que merece um grande tratamento por parte das instituições, porque são aqueles de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, esse tratamento de dado é um dado de natureza sensível e, como tal, pegam duas vertentes. O aluno no aspecto de consumidor, bem como os pais, e também, nos casos dos professores, pega, por exemplo, em relação a dados que são de natureza, por exemplo, de filiação sindical, políticos partidária. Esses são dados sensíveis e que só poderão ser permitido acesso a terceiro se houver efetivamente um consentimento. Diga-se passagem, esse consentimento tem que ser por escrito e tem que ser identificado qual é o tipo de consentimento de informação que pode ser dada a terceiros. Depois tem um dado importante na educação. Existem dois segmentos, né? A educação básica e a educação superior, e os dados pessoais da criança e adolescente também tem que ser feito um tratamento dos dados pessoais de criança, deverá ser realizado com consentimento específico em destaque dado pelo menos pelos pais ou pelo responsável legal. E no caso da criança e do adolescente, essa especificidade é muito importante, porque a separação, quem que tem efetivamente a responsabilidade, tem casos em que houve adoção, e tudo isso tem que ser considerado no momento em que for ser dado o consentimento, né? E como é um consentimento especial, também em relação aos pais, deve ser claramente colocado qual é esse consentimento e sempre por escrito. Não existe na legislação a possibilidade de ter um consentimento tácito. Bom, as sanções administrativas, né? Como eu disse, havia um órgão de regulação que seria a agência. Essa agência não foi aprovada, porque foi vetada pelo Temer, mas vai ter a autoridade que vai efetivamente controlar e aplicar as sanções definidas na lei. E nós temos uma sanção de multa de 2%, né, de natureza financeira, ao limite de 50 milhões, independente de advertência, independente de contra-informações que tem que ser dado. Ou seja, é uma legislação realmente bastante pesada do ponto de vista do cumprimento, né? E por essa razão que nós temos um período ainda de preparação, que as instituições têm que começarem realmente a trabalharem nos dados a fim de que possa segregar aquilo que é efetivamente dado pessoal e é público daqueles que são considerados dados sensíveis. Bom, além disso, nós temos a adoção de práticas de governança, que é uma das coisas que nós estamos sugerindo no âmbito do segmento das instituições. O que ocorre? Nós temos instituições grandes, médias e pequenas. E, obviamente, as boas práticas virão por intermédio dessas instituições se relacionarem com informação, a fim de que possam adotar práticas para o atendimento da própria legislação, né? Algumas entidades, é o caso do SEMESP, mas de outras instituições, já constituíram redes para atender determinado ponto da legislação, seja inovação, seja instrumento de avaliação, e especificamente sobre essa legislação, é importante que as instituições passem efetivamente a trabalhar em conjunto para buscar as boas práticas, para começar a instituir e implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. É importante, né, em função até das sanções que podem ser minimizadas, entre as quais a adoção das boas práticas, mas também a adoção da retirada e demonstração de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano voltados aos tratamentos seguro e adequado de dados, a adoção de políticas de boa prática de governança, né, e a pronta adoção de medidas corretivas. É interessante que essa lei vem muito ao encontro do que é a lei do compliance, ou seja, a instituição tem que atuar de acordo com a norma, de acordo com a lei.
Não é muito comum até nas instituições, né, quando tem algum equívoco até de informação, etc., fazer o recall. Mas isso é algo que tem que ser feito nas instituições na medida em que existem efetivamente erros e equívocos no seu cumprimento, né? Algumas peculiaridades das instituições de ensino, né? Considerando a necessidade de manifesto expresso consentimento do titular para a coleta e tratamento de seus dados, será fundamental que todos os contratos de prestação de serviços educacionais contenham elemento de destaque ou de requisito de tal consentimento. E muitas vezes até o próprio contrato por si só não garante o tipo de consentimento. Então, ou seja, terá que muitas vezes você ter consentimento especial por parte do aluno ou do responsável. Considerando o direito dos titulares de dados e a ressalva concedida na legislação, algumas perguntas são importantes de serem respondidas, né? Quais os dados pessoais que a IES serão obrigadas a fazer um tratamento específico? Pelas informações referentes à condição socioeconômica dos beneficiários e das políticas públicas FIES e ProUni. São dados relativos ao quê? À condição racial, à condição escolar, à condição financeira, né? Às vezes a condição de religião, que são dados, inclusive, que são utilizados depois para efeito de políticas públicas. Então, esses dados têm que ter um controle especial por parte das instituições. A outra coisa importante, o que fazer, né? As instituições têm que fazer uma adaptação da organização aos requisitos de nível, mapear as medidas necessárias à adequação ao regime de proteção estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados. É muito comum, quando uma lei é publicada, as instituições fazerem perguntas, e essas perguntas já vieram aqui, quem será o encarregado? Pode ser o encarregado alguém da instituição? Pode ser um terceirizado? Precisa criar um novo segmento dentro da instituição para fazer o cumprimento da legislação? Isso tem que ser pensado de acordo com o porte da instituição. A legislação não determina que tem que ser feito por A, ou por B ou por C. Mas o que de fato ela determina que a instituição tem que fazer o cumprimento. Elaboração e revisão de contratos e documentos que tratam da relação empresa e cliente ou empresa-colaborador. Como foi falado com o Renato aqui na fala dele, é extremamente importante considerar que todos os parceiros que estão envolvidos com a instituição, ou seja, terceirizados, se eles não cumprirem a legislação, a instituição será afetada também em relação à punição. O que significa dizer que todos os contratos de terceirizados, a instituição tem que fazer uma profunda revisão e aqueles que não se adequarem à legislação, evidentemente vão ter que ter uma rescisão contratual e a instituição vai ter que buscar uma empresa apropriada ao cumprimento da legislação, né? Outro dado importante é a manutenção dos registros, né? Preferencialmente por escrito, que demonstra a adoção de medidas para adequação das operações e tratamento dos princípios estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. É fundamental que, agora que é a fase de implementação, que se crie processos, que se crie procedimentos, que definem os atores que vão trabalhar em relação aos dados que são protegidos, né? Lembrando que vários dados não têm proteção porque a instituição, ela obrigatoriamente tem que cumprir normas como, por exemplo, o Censo da Educação Escolar. A instituição tem que cumprir até o mês de abril, ou às vezes maio, dependendo do calendário, ela tem que fazer o cumprimento de quê? Dados de professores, do discente, né? Mesma coisa em relação ao ProUni, ao FIES, tem uma série de dados que ela precisa informar aos órgãos e também em relação ao Conselho Tutelar, ou mesmo quando existem ações judiciais em que ela deva demonstrar. Garantia de que todos os dados e aparatos tecnológicos necessários para a proteção foram devidamente instalados pela instituição. Obviamente que algumas instituições vão ter o seu controle próprio e não vão depender de terceiro, outras vão depender de terceiros. Mas é fundamental que a implantação da lei seja implementada por intermédio de relatórios, por intermédio de procedimentos escritos, por intermédio de quem é a pessoa responsável efetivamente ou encarregado para isso,
para que a lei possa dar o seu cumprimento em função tangível de realização de procedimentos. Elaboração de materiais educativos para funcionários, prestadores de serviços e demais colaboradores. Vamos lembrar o seguinte, a lei atinge a instituição nos seus diversos setores. Hoje nós temos setor de secretaria, setor de dados, jurídico, recursos humanos. Enfim, a instituição tem um repositório de informação e é de extrema importância que a instituição crie um processo de quê? De reeducação em relação à legislação e o tratamento de dados, através de campanhas, através de instrumentos de que cada setor assine um termo de compromisso a fim de cumprir o regramento estabelecido na legislação. Inserir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em políticas institucionais da instituição. Não há dúvida nenhuma que o Ministério da Educação vai exigir, num determinado instante, o cumprimento dessa legislação. É importante que isso esteja inscrito nas suas políticas públicas, até mesmo no plano de desenvolvimento institucional da instituição. Informações mais relevantes para as IES. As instituições hoje, elas já possuem um fluxo de informação dentro da sistemática de funcionamento. Na realidade, a instituição, desde a origem de matrícula, processo seletivo, a integralização de curso, ela tem um acúmulo de repositório de informações que agora está no momento exatamente de ela estabelecer o fluxo e, ao mesmo tempo, criar as condições de proteção daqueles que são dados mais sensíveis e diferenciá-los daqueles que são dados efetivamente públicos. Nesse cenário, é necessário que as IES conheçam a nova legislação e façam as adequações necessárias de como deverão fazer com cada informação mapeada. Ou seja, é um trabalho altamente indisciplinar, que vai pegar a área jurídica, vai pegar a administrativa, a área de gestão, a área de controladoria de informação, PI da instituição, ou seja, todos os setores que, de alguma forma, respondem pela informação, ela vai ter que estar integrada nessa política e entender qual é a função dela para o atendimento da legislação. A legislação é extensa, eu até fugi um pouco no meu tema, eu peço desculpa, mas a íntegra de todo esse material vai estar disponibilizado para vocês e, mais uma vez, parabenizo por essa excelente iniciativa, pela importância do tema. Muito obrigado. Nós vimos que o Dr. Renato e o Dr. Kovac abrangeram especialmente os aspectos legais que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, e como é que fica a prática, Para trazer os aspectos da implementação disso na prática, eu vou passar a palavra ao Dr. Samuel e ao Dr. Zacarias. Eu só queria fazer uma observação, o seguinte, conversando alguns instantes antes com o Dr. Renato, dizendo a ele que algumas instituições estavam bem avançadas no que diz respeito à implementação da LGPD, ele me falou de que das 50 empresas, dos 50 clientes que ele tem, nenhuma delas estava efetivamente preparada. E no benchmark que nós fizemos aqui na Santa Marcelina com outras organizações, nós estamos vendo que a dificuldade tem sido uma dificuldade constante. Por isso que nós trouxemos aqui o Samuel e o Zacarias, que estão implementando no Mackenzie, num nível ainda iniciante, mas com muita coisa já trabalhada. Por isso que ele vai trabalhar, o Samuel com o Zacarias, vão trabalhar na área de TI e na área jurídica, o que está sendo feito no Mackenzie. Por favor, com a palavra ao Samuel e Zacarias. Custódio, é uma satisfação muito grande estar aqui na Associação Santa Marcelina tratando desse tema. Isso nos tirou um pouco daquela roda viva, de prazos, de corre-corre, de reuniões e compromissos para falar sobre algo extremamente relevante. E a nossa expectativa é que possa auxiliar outras IES a também estabelecer esse processo que é necessário. Muito já foi dito aqui pelo Kovac, pelo Renato, mas nós gostaríamos de então falar de forma muito prática o que nós já fizemos no Mackenzie, vamos chamar de case Mackenzie, para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. E vamos iniciar então aqui com a nossa apresentação, o nosso cargo na instituição. Bem, Lei Geral de Proteção de Dados e os modelos de negócios. Cada IES
tem o seu próprio modelo de negócio, a sua atuação, e outras, outras instituições, pessoas jurídicas que estão nos assistindo também, todos igualmente serão impactados. Eu diria que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser um diferencial no seu negócio, no seu modelo de negócio. Entenda, ela vai ser de uma forma ou de outra. Seja você, se você tiver trabalhado e tiver alcançado, né, a conformidade com ela, isso vai ser reconhecido pelo mercado como um diferencial positivo. Ao passo que, se essa adequação não ocorrer a contento, será um diferencial também, pejorativo, negativo, lamento. Então, que vai ser um diferencial, vai. Então, vamos escolher a conformidade, vamos escolher a adaptação à lei, vamos, com muita boa vontade, nos debruçar sobre isso. E a gente tem visto isso no Mackenzie, e é por isso que estamos aqui para falar um pouco do que tem acontecido lá. Bem, aqui é um slide que mostra exatamente isso, né? Nós temos já muitas certezas, mas também incertezas, muitas indagações. Estamos aí no período da vacatio legis, que antes, na publicação da lei, seria fevereiro de 2020, agora com a alteração da medida provisória, que foi convertida em lei, essa data se estendeu para 16 de agosto de 2020, o que dá um certo fôlego, mas é muito pouco tempo. O trabalho é hercúleo, tem muito a ser feito. Numa instituição do tamanho do Mackenzie, né, que tem o Instituto Presbiteriano Mackenzie como mantenedor da mais conhecida, mantida, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas de outras tantas, vários colégios, outras faculdades, fora de São Paulo, em outras unidades da federação. Então, o trabalho, volto a dizer, é hercúleo e o tempo não é tão longo assim. Obviamente, o Mackenzie está olhando, né, não só para a LGPD, mas para a GDPR, né, que é o regulamento europeu, que já vigora desde 18 de maio de 2018, e como há convênios, intercâmbios, com IES, que são da União Europeia, a GDPR se aplica ao Mackenzie, se aplica com certeza a outras IES aqui que estão nos assistindo. Aqui vou fazer uma provocação, né, sobretudo para os gestores, né? Eu não sei o que vocês têm ouvido sobre a LGPD na sua instituição, né? Eu coloquei um sinal vermelho ali, se a frase que mais se fala e se ouve não, essa lei não vai pegar, imagina, isso é bobagem, estamos no Brasil. Olha, isso eu classifiquei ali como um apetite a risco alto. Eu não seguiria esse apetite. Aí um intermediário, temos muito tempo ainda, só 16 de agosto de 2020. Não precisa, nós temos que olhar para outras prioridades da empresa agora. Ano que vem a gente põe isso no orçamento e aí começa. Não vai dar tempo, não vai dar. Eu espero que você esteja ali na sinalização verde, né? Ou seja, a cultura de proteção de dados leva tempo e dedicação perene. Isso, para mim, é nenhum apetite a risco, que é a minha recomendação. E eu usei uma palavrinha ali, cultura. É o que nós estamos já implementando, na verdade, no Mackenzie. Por quê? Justamente porque está às portas. 16 de agosto de 2020, passa rápido, né? Um cantor popular, um poeta dizia assim, o tempo não para, não para, não para. E não para mesmo, a percepção que nós temos do lapso temporal é que ele está voando. Então, se não iniciou, inicie na sua empresa, na sua IES, porque o tempo é exíguo, né? Gostaria de falar um pouco do que nós estamos chamando da sensibilização que ocorreu no Mackenzie. Antes mesmo, por ali, da entrada em vigor da GDPR, nós, numa reunião aqui, outra ali, num parecer, num arrazoado, mencionamos esse movimento, né, de proteção de dados na União Europeia, mas
estou abrindo o coração aqui. A gente sentia que não ecoava, né? Falava-se numa reunião, alguém, é mesmo, vamos ver, mas nada acontecia. Como que a sensibilização ocorreu, né? Eu tive uma ideia. Puxa, o vice-reitor, ele está numa comissão que trata, uma comissão perene, né? Um comitê, na verdade, que trata inclusive de assuntos de TI, e ele é o relator. Eu falei, eu vou fazer um auto parecer aqui. Mandei um e-mail para ele, fazendo algumas considerações acerca da gravidade, né, dessa legislação. No dia seguinte, ele me chamou para uma conversa, pediu que eu falasse uns 15 minutos sobre o assunto. Falei. Depois disso, ele coçou a cabeça, falou, você faz uma apresentação para a reitoria, para os reitores, pró-reitores? Eu falei, faço. Então, daqui 2 dias. Eu falei, tá bom. Preparei uma apresentação e nesse dia foi muito bom, porque depois de ter explanado, né, a lei, o conceito e o que ela se pretende fazer, todos arregalaram os olhos. Aí eu me senti muito melhor e passei a dormir melhor a partir daquele dia, porque eu vi que mais pessoas estavam preocupadas e sensibilizadas com o assunto na instituição. Um dos diretores da Direx, né, da diretoria executiva da mantenedora, que é o Instituto, estava presente, fez o mesmo convite. Você pode fazer essa apresentação para a Direx? Falei, posso. Encaixamos na agenda, né, tempos depois, fiz a apresentação, o chanceler também estava presente, todos ao final arregalaram os olhos, fizeram várias perguntas, aí eu passei a dormir melhor ainda. Foi então em março desse ano, foi constituída ali uma comissão para estudar o assunto e para trazer uma proposta, né, de conformidade institucional. Essa comissão foi formada por mim, representando a consultoria jurídica, pelo Zacarias, o gerente de TI, e também pelo gerente de compliance à época, o Luciano, e nos debruçamos sobre o tema, inicialmente pensamos que poderíamos, isso é importante, eu gostaria que você atentasse para esse aspecto, pelo menos para uma instituição do porte do Mackenzie, nós chegamos à conclusão que não seria possível fazermos algo caseiro ali, com o tamanho que o Mackenzie tem, as mantidas, não seria possível. Então, nós teríamos que buscar parceiros externos. Então, essa foi a nossa proposta, apresentamos um relatório contemplando, então, parceiros externos da área jurídica, um no âmbito nacional e outro jurídico, um escritório que tem atuação internacional, e também um parceiro na área de tecnologia da informação. Apresentamos o relatório que foi submetido à Direx, à diretoria, e eles então deliberaram pela criação do que estamos chamando de Comitê CMPD, e o CMPD é o quê? Cultura Mackenzie de Proteção de Dados. Nós fizemos também, ainda enquanto comissão, uma palestra vamos dizer assim, inauguração da cultura, né, Mackenzie de Proteção de Dados. Fizemos circular, né, um formulário indagando qual base legal os departamentos utilizavam, como eles faziam a coleta dos dados, para qual finalidade, tudo isso para começar já a entender, ter uma visão da grandiosidade do que nós iríamos enfrentar logo mais. Criado o comitê, agora em agosto, né? E o comitê é formado pelas mesmas 3 personalidades, só mudou o nosso gerente, né, de compliance, hoje é o Salim. E então o comitê mais os facilitadores de cada mantida. Então o comitê tem essa formatação, né, compliance, TI, jurídico, e mais um facilitador de cada mantida, que vai ser o replicador na mantida de tudo que a gente precisa em termos de interação com esses parceiros externos e com os demais colaboradores da instituição. Então vai ser um trabalho
nós temos que responder às indagações dos parceiros, né, para as fases, 4 fases que a gente vai ver na sequência. O DPO, ou então o encarregado, ele será sim, claro, obviamente, é obrigatório isso, até a vigência da lei, integrado a esse processo, mas um pouco mais à frente, né? Eu gostaria agora que o Zacarias pudesse falar um pouco sobre a governança, né, Ok. que nós sugerimos. Ok. Obrigado, Samuel. Primeiro eu quero agradecer também o convite no Custódio, do Grupo Santa Marcelina e dos colegas aqui da gente estar trocando um pouquinho de ideia e da nossa experiência e, na verdade, uma tentativa de encontrar um caminho que a gente entende que a gente não tem receita de bolo, mas acho que pode ajudar a gente a refletir melhor sobre algumas possibilidades para dar conta dessa adequação. Como o colega Samuel disse, né, quer dizer, na verdade a gente entende que é um projeto de gestão de mudança. Não se institui uma cultura do dia para a noite, ela é um movimento, ela tem que ser construída. E nós entendemos que para ter esse processo de governança, era importante a gente ter o comitê vinculado à diretoria executiva. Então, ele responde para a diretoria executiva que tem o seu presidente, só que também nós não poderíamos ter aí, na verdade, uma leitura muito superficial de dizer que a gente estaria dando conta de todas as adequações que devem ser feitas. Então, para isso, como que a gente imaginou a dinâmica do dia a dia? Poxa, nós temos N situações de demandas operacionais, da sustentação do projeto institucional, e a gente ainda tem que fazer adequação dessa lei. Quer dizer, a gente vai ter que rever todos os sistemas, nós vamos ter que rever todos os dados. No caso do Mackenzie, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí da ordem de mais de 120 módulos de sistemas que existem hoje, fora o sistema acadêmico, fora o RP corporativo. Então, uma base muito grande de informação. Então, nós consideramos que 2 eixos principais de assessoria, tanto no ponto de vista jurídico quanto tecnológico, como fornecedores, como parceiros, e o comitê sendo nutrido por estes parceiros ao longo, então, desta implantação. A gente entende que a fase de implantação, ela começou, então, nessa sensibilização que nós tivemos com os stakeholders, com os vários líderes de diversas áreas, e aqui, sendo muito transparente, a gente teve desde dos gestores de gestão de pessoas, dos gestores de marketing, de contabilidade, financeiro, controladoria, RH, a parte da secretaria acadêmica, cursos da graduação, pós-graduação, ou seja, toda a liderança da instituição recebendo essa sensibilização. E agora, coincidentemente, neste mês a gente está dando o go live do projeto, que é o quê? É a gente começar um movimento de mapeamento, e eu vou comentar logo na sequência como que vai ser esse movimento do mapeamento, de entender os gaps que nós temos do ponto de vista de processos, que são os processos que vão nos levar a efetivamente rever aí a análise dos dados, a análise de ferramentas tecnológicas e por aí a própria adequação, digamos assim, do ponto de vista de sistema. Como que a gente está, então, estruturado do ponto de vista do projeto? A gente entende que tem a primeira fase, então, que é o mapeamento, né? É a identificação do nosso estado. Para isso, a gente entende que tanto o jurídico quanto a tecnologia e a inovação tem que trabalhar em conjunto, né? Existem ações do ponto de vista de levantamento dos processos, de levantamento dos N formulários e procedimentos que nós temos. Por outro lado, tem todo um levantamento dos tipos de dados. Que dados são esses? São dados pessoais, são dados sensíveis. Como que nós vamos fazer esse levantamento? E existe hoje graças à inteligência artificial e à parte de aprendizagem de máquina, ferramentas hoje disponíveis no mercado, e a gente teve contato recentemente por intermédio dos fornecedores, de que pelo menos esse trabalho de levantamento, né, desse processo de o que é dado sensível do que é dado pessoal, isso pode ser feito de uma maneira bem automatizada, ou seja, a gente pode ganhar tempo não fazendo isso de forma manual. Na verdade, são agentes que nós vamos instalar nos nossos sistemas e eles vão fazer essa categorização, esse levantamento no primeiro momento, com esse inventário, né? Na segunda fase do projeto, dessa geração de roadmap, que na verdade é mais o planejamento, né? Então, no primeiro momento, a gente tira a fotografia do que a gente está imaginando, vamos ver o tamanho do cenário que vem. Se vier um cenário muito de terror,
nós vamos já fazer um outro tipo de planejamento, a gente entende que vai ter que ser mais um cenário de aventura ou de ficção, mas não de terror. Mas a ideia que a gente tem é que nesta fase a gente possa, e tudo isso, não sei se vocês estão observando ali o papel de compliance, o compliance nos ajudando a observar se aquilo que a gente está alterando internamente está adequado já nesse processo, juntamente com o jurídico. É um trabalho conjunto. E aí, assim, vocês podem perguntar, poxa, Zacarias, mas não tem o papel do RH, não tem o papel de marketing, não tem... Não, os representantes das áreas também são chamados nesses movimentos de levantamento das informações, né? Porque como bem o colega Kovac colocou, né? Quer dizer, a gente tem um processo de jornada deste aluno, até antes dele ser aluno, que a gente tem ações de marketing que envolvem captação. Como que nós trabalhamos a estratégia de captação hoje? Que tem dados pessoais e sigilosos e sensíveis. Então, a gente entende que nesse mapeamento tem que ter esse processo até chegar efetivamente no movimento enquanto esse candidato se tornou aluno e a partir dali a gente tem esse relacionamento. Então, nessa fase do planejamento, aí sim, do ponto de vista de tecnologia, como que vai ser feito esse controle físico e remoto? Existe tráfego de dados, a gente vai ter que criptografar. Criptografar não tão somente no trânsito do dado, mas um dado que a gente armazenou. Então, a gente também está monitorando e pensando em tecnologias que vão nos assegurar isso. O dado, quando ele trafega de um setor para outro, ele tem que ser criptografado, tem que ter segurança. O dado que é armazenado no banco de dados, ele também tem que ter a sua segurança. O dado que é acessado por aluno por intermédio de portal ou do funcionário, quando ele também tem acesso ao determinado portal, ou até de fornecedores, também com um nível de segurança. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque a gente está se referindo a políticas de segurança de informação. No campo da tecnologia, isso não é novo, quer dizer, há toda uma preocupação. Às vezes, a gente até é surpreendido por um outro movimento da academia que fala assim, puxa vida, vocês estão criando um pentágono aqui dentro, aqui é uma universidade, a gente precisa pesquisar e vocês estão travando tudo. Então, a gente está buscando também olhar para a legislação de maneira que a gente, ao mesmo tempo, não comprometa a atividade fim da instituição, que é pesquisa, que é ensino, não é? Mas, ao mesmo tempo, que a gente possa efetivamente qualificar e tornar, digamos assim, a instituição num outro patamar. A gente entende a legislação não como algo que vai ser ruim, né? Não, pelo contrário, né? Não é à toa que o governo só assinou e teve todo esse movimento com a OMC recente para as assinaturas do Brasil com a Europa, depois de ter sido aprovada a questão da LGPD. Por quê? Porque, do contrário, seria muito difícil da gente propor algo do ponto de vista de comércio com outros países. Então, dentro dessa linha, e caminhando mais para a fase da implantação, a gente entende que todas as políticas, do ponto de vista de tecnologia, elas vão ter que ser revisitadas, as rotinas, processos, é inevitável, desde a política de uma contratação de um funcionário, a política de captação do aluno, a política de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, a política de cobrança. Todas essas políticas, elas efetivamente vão ter que ser revisitadas e, do ponto de vista de implantação, nós vamos ter que mapear essas situações. E, no final, a gente entende que, nesse movimento, a gente vai precisar também pensar em frameworks que possam sustentar o projeto, sustentar essa cultura, como bem o Dr. Samuel disse. Se é um movimento de mudança cultural, não faz sentido nós mantermos este movimento com programas de capacitação tão somente. A gente entende que é necessário ter um programa de formação continuada dos colaboradores, até estávamos discutindo isso, ainda não está batido no martelo, mas de repente com o RH de criar um selo de certificação anual para os colaboradores, para que eles possam se qualificar anualmente, a gente ter uma garantia de que todos passaram por esse processo, para a gente evitar de ter vazamento de informação e tudo mais. Tem tecnologia para garantir isso? Também, mas a gente sabe que em muitos dos casos onde tem vazamento, é devido, muitas das vezes, a uma falha humana. É só um exemplo, para compartilhar com vocês, que a gente recebeu recentemente uma instituição financeira nos procurando, né, que a ferramenta dela de DLP, é um software específico que você faz o Data Loss Prevention, a prevenção de perda de dados, então essas ferramentas elas ficam monitorando. E a gente foi acionado porque um dos
alunos nossos pegou essa informação e guardou no ambiente virtual de aprendizagem, é uma informação sigilosa de onde ele trabalha. E aí foi todo um processo para a gente conversar e da gente rever, a gente falou, olha, nós não podemos acessar esse ambiente virtual de aprendizagem do aluno e tirar esse conteúdo, porque também isso é invasão de privacidade. Então a gente precisa primeiro ser acionado pela instituição financeira, pela corporação de vocês, ter toda uma tratativa, digamos assim, pública que está sendo um pedido, aí nós vamos envolver o jurídico com tecnologia, mas para perceber que, mesmo eles tendo ferramentas, eles não conseguiram evitar que o dado sigiloso fosse compartilhado. Então, o assunto é sério, faz todo sentido nós colocarmos na pauta das instituições, e se você como instituição ainda não pensou em como você vai fazer a governança disso, eu digo o seguinte, e a gente diz em um provérbio africano, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai como grupo. Não é? Porque a hora que um cair, o outro vai lá e sustenta. Então, a gente não vê isso como um movimento único da área jurídica, ou da área de tecnologia, ou de compliance, mas é um movimento conjunto. Aqui, então, estão as 4 fases, né, dos trabalhos que nós pretendemos implementar. Mapeamento dos dados, análise das lacunas, um roteiro a ser seguido, a implantação da cultura Mackenzie de proteção de dados e a formação continuada. No mapeamento de fluxos de dados, nós vemos aqui 4 categorias, né? A primeira definição, quais áreas e quais profissionais devem ser entrevistados efetivamente. É importante definir isso, quais são as áreas que mais estão ali na linha de frente, na captação, na coleta de dados, como fazem, de fato, o tratamento desses dados. E depois os tipos de dados com os quais nós coletamos e tratamos, os dados pessoais e também quais são dados sensíveis e que merecem, pela legislação, uma proteção maior. As entrevistas, né, com os colaboradores, as perguntas certas, né, elas vão gerar respostas eficazes, os coaches chamam isso de PPS, né, perguntas poderosas de sabedoria, que trazem o que? A transformação esperada, né, do ponto A para o ponto B. E é isso que nesse processo nós vamos perseguir. E o registro, né? Tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser valorado, avaliado. A lei LGPD, ela fala que tudo precisa de registro, tanto o controlador, que é IES, como os seus operadores, né, que são os terceiros parceiros. Então é log de tudo, registro de tudo, porque isso pode vir a ser importante, a gente espera que não, mas numa eventual infração à legislação, nós temos que demonstrar, fazer o relatório, né, demonstrando tudo que foi feito na IES para mitigar esse eventual problema que está sendo ali denunciado à Agência Nacional de Proteção de Dados. A análise, né, das lacunas e o roteiro, com certeza vocês vão identificar, né, que há necessidade de redesenhos nos processos que hoje são efetivados na IES. Isso vai ficar claro. Quer dizer, a forma como nós fazemos hoje, ela tem que ser revisitada, ela precisa ser redesenhada para atender a legislação. No nosso caso, está envolvendo o jurídico, a área de TI, compliance o tempo todo. A constatação das práticas, né, que hoje são efetivadas e que não se coadunam com a legislação. Esclarecimentos, entrevistas, conferências, né, com as áreas de negócios da IES. Isso vai gerar, então, um relatório, né, dos gaps com recomendação de adaptações. Revisão final, né, em conjunto, tanto do comitê, que representa, vamos dizer assim, a IES, e os facilitadores, que vão nos ajudar muito nesse processo, com os parceiros externos. E o plano de recomendações para a próxima fase, que é justamente a implementação, a implantação. Aqui, nós temos que olhar para a existência ou não das políticas, né, de privacidade, políticas de incidentes, ver aí as regras, estabelecer regras de boas práticas, né, para a coleta e o tratamento dos dados que nós fazemos hoje, revisitar os contratos educacionais, contratos de trabalho, né? Todos nós aqui, no nosso caso, somos colaboradores da IES. Os nossos dados também estão sendo
coletados, estão sendo tratados pela IES e merecem a proteção da lei. Então, não é só, a gente pensa no aluno, mas não, os colaboradores estão lá também. Os contratos, principalmente com os fornecedores, né, que são, na verdade, os nossos operadores, segundo a lei, e a gente tem que ter um cuidado, como o Kovac mencionou aqui, muito forte com isso, o Renato mencionou também, porque não adianta nós fazermos a lição de casa se o nosso fornecedor, que é o nosso braço, não cumpre e não está em conformidade com a LGPD. Nós vamos responder por isso e responder de forma muito pesada, né? Dependendo do faturamento aí da instituição, vamos responder com uma multa de 50 milhões de reais para cada infração, além de eventual penalidade de publicização desse problema havido, que talvez pode, em alguns casos, ter um custo muito maior até que a própria multa, né? O Renato mencionou, o Kovac também, as bases legais, né? Eu coloquei em vermelho as bases legais que permitem o quê? O tratamento dos dados. O consentimento, ele é o mais famoso de todos, só se fala em consentimento, precisa de consentimento, mas ele é uma das bases legais. Não são 10 bases. Consentimento naturalmente estará presente na nossa relação com o aluno, com o candidato, a candidato ao processo seletivo, ou seja, antes mesmo de ser aluno. O cumprimento de obrigação legal, os contratos pré-existentes, né, eles são uma exceção ao consentimento, ou seja, eles permitem o tratamento dos dados. O outro ali que eu destaquei, né, a execução de políticas públicas, né, previstas em leis, em regulamentos, em convênios. Isso também permite o tratamento e muitas vezes nos obriga a tratar os dados. Órgãos de pesquisa e estudo, aí nem tanto, mas execução de contrato, com certeza. Contrato que nós celebramos com o aluno. E o interesse legítimo, né, do controlador ou de terceiro, esse requer um cuidado um pouco mais, tem que ser olhado com bastante carinho, porque a caracterização como exceção, né, como base legal que permite o tratamento como exceção, é um pouco sensível. Precisa olhar o consentimento, o interesse legítimo com bastante vagar, né? E análise de documentos e instrumentos, aí revisitar mesmo as cláusulas, tanto de editais, de contratos, todos os instrumentos, formulários que hoje são aplicados. E numa quarta fase e final, né, seria assim a validação de tudo que foi feito, validação dos documentos, dos instrumentos pelo Mackenzie, volto a dizer, com os parceiros externos que nós sugerimos e foi deliberado. E o comitê, então, ele vai promover a partir daí resilições, eventualmente, com operadores, com terceiros parceiros, se for o caso, novas contratações, tudo para que estejamos em conformidade, né, com a LGPD. E, vamos dizer, partindo para o final, e essa é uma parte importante, porque nós temos que ter em mente o seguinte, não é a semana da proteção de dados, muito menos o mês da semana da proteção de dados e nem o semestre. É algo contínuo e continuado, né? Então, aqui, esse slide ele mostra o quê? A identificação de temas que devem ser observados para um treinamento sistemático pela instituição, analisando ali os impactos, os riscos, o material adequado, talvez até para cada departamento, para cada mantida, essa mantida precisa mais disso, aquela daquilo outro, então ter essa sensibilidade, né? Não é algo padrão, uma forma, um template que serve para todos. Não, é preciso se debruçar nisso. E os treinamentos presenciais, à distância, né? Há sugestões de vídeos curtos, de 5 a 7 minutos, vários vídeos, em que os colaboradores podem, na intranet, ali, 5, 10 minutos, enfim, no momento de trabalho, eles podem revisitar os treinamentos, e de preferência com registro de participação, né, de todos os colaboradores. Eu coloquei todos ali
caixa alta pelo seguinte: todos os colaboradores precisam estar envolvidos nesse processo. E, se possível, até avaliados, mas no sentido de entender o que eles aprenderam, né, desse conteúdo. Caminhando para o final, esse slide, que ele mostra todo um ciclo de preocupações técnicas, na verdade, ou eu diria assim, tecnológicas, que já fazem parte da segurança da informação e que, na verdade, a gente tem que continuar cuidando disso. Quando a gente fala de gestão de ativo, a gente está falando de ativo, a gente entende com todo tipo de equipamento tecnológico da organização, da instituição, mas que envolvam também o software, os sistemas, as plataformas. Então, precisa ser feito esse levantamento. A parte que vai ter que ter essa tratativa dos dados, ou seja, os administradores de bancos de dados são peças fundamentais desse tipo de profissional nas organizações. Se você tem prestação de serviço de DBAs, os chamados DBAs, precisa ser revisto isso, porque a partir dele que se sobe toda a publicação, que se é publicado, seja num site da instituição, ou seja num sistema da instituição, as alterações. Então, isso é vital. Tem outros aspectos que nós compartilhamos e que a gente pode depois deixar disponível no site também da Santa Marcelina para conhecimento de vocês, que eu só daria destaque para 2 pontos aqui, que é a gestão de vulnerabilidade. Hoje existem empresas focadas nisso e constantemente oferecem o serviço de atacarem a gente. Para quê? Para ver que nível que a gente está aí de vulnerabilidade. Então, é importante isso fazer parte da política. Constantemente, a instituição ter esse tipo de cultura dentro da sua área de tecnologia, para que ela possa resguardar não somente os dados, volto a dizer, dos alunos, dos estudantes, mas de toda a corporação, né? Dos fornecedores, dos colaboradores e por aí vai. Para finalizar, aqui eu trouxe essa figura linda, né, do guarda-chuva maquinzista, e eu gostaria de fazer aqui uma aplicação com vocês, muito rápida. Imagine essa lona de fora, o que ela traz à nossa mente? Ela nos protege, ela protege da chuva, das intempéries, do sol, e essa é a finalidade desse guarda-chuva. E ele está assim, esticado, bonito, porque tem algo que nós vamos ver agora nesse slide, que é o quê? Uma armação ali. Tem uma armação fazendo com que ele funcione. Então, vamos imaginar essa figura como uma cultura de proteção de dados implementada, funcionando, resguardando a instituição. Para que isso aconteça, é necessária uma estrutura. Que estrutura é essa? Os departamentos envolvidos, todos eles devem estar o quê? Articulados, eles devem estar o quê? Numa sinergia perfeita para que funcione bem. Mas se a gente olhar um pouco mais atentamente, olha só, mais de perto, a gente vê agora ali uma estrutura que antes não aparecia. E permitam-me a figura, quem são esses cabinhos aí? Todos nós, os colaboradores. Sem a participação efetiva de todos os colaboradores, nós não vamos ter essa estrutura funcionando como deve ser. Então, aqui eu gostaria de fazer um apelo, se eu posso dizer assim, agora tanto a alta gestão, e aqui eu parabenizo o custódio, a Santa Marcelina está na frente, a começar por esse evento aqui que trata desse tema já com uma antecedência razoável para que se possa ficar compliance com a lei. Então, a alta gestão, e gestor, me permita agora, olhe bem nos meus olhos. Você tem que ser o primeiro a participar desse processo, participar mesmo, efetivamente. Vou usar uma expressão aqui, você precisa dar um grande abraço na proteção de dados da sua empresa, na implementação dessa cultura. Você precisa se apaixonar de paixão, como se diz por aí, pela proteção de dados. Porque você é notado, você é referência, você dá um norte, dá o diapasão para IES. E se você fizer isso, outros vão entender que esse é o caminho e vão seguir por aí. E agora eu gostaria de conversar também, só aqui, colaborador, só entre nós. É importante que você dê esse abraço também. Você, em algum momento, foi abraçado quando foi convidado a integrar a instituição.
Você recebeu o seu abraço lá atrás e você vem escrevendo a sua história na instituição. Você precisa fazer isso. O seu gestor quer que você faça isso e precisa que você faça isso. E é bom você fazer, porque pode ser que o gestor queira, eventualmente, chamar outro para fazê-lo, porque ele vai precisar que isso se efetive. Então fica aqui um apelo mesmo, tanto ao gestor, quanto a todos os colaboradores da IES. Todos precisam, numa sinergia, se engajar nesse processo e criar a cultura na sua empresa, na sua IES, na sua organização. Bem, agora que já tivemos um panorama desse tema tão importante, abriremos para as perguntas dos nossos espectadores. A primeira vai para o Kovac, mas eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui. O Samuel disse que apresentou a primeira vez para a universidade, depois de várias tentativas de persuasão, e ele então pôde dormir um pouco melhor e se sentir melhor. Depois ele apresentou para a mantenedora e, mais uma vez, ele pôde se sentir melhor e dormir melhor. Eu gostaria de brincar que quem não vai dormir melhor somos nós, que ouvimos tudo isso e temos uma empreitada pela frente, uma jornada grande pela frente. Então, vamos passar as perguntas aí. Kovac, a primeira pergunta é: qual será a punição para quem não cumprir a lei? Tem um limite de 2% de percentual de multa ao limite do faturamento até 50 milhões de reais. Mas como foi falado para o Samuel, além dessa punição, tem a punição que eu acho que é mais grave, porque é a questão da imagem. Fazer uma publicidade, né, contrária de dizer que não cumpriu, é a pior coisa que tem, porque o desgaste ele é tremendo, né? Eu acho que essas são as duas coisas que vão impactar, e acho que foi muito bem colocado aqui pelo Samuel, não vai impactar exclusivamente em relação à instituição, à mantenedora, vai impactar na vida de todos, porque todos nós estamos marcados de uma maneira ou de outra e vinculados ao destino de uma mantenedora, de uma instituição de ensino. Então esse é o cuidado que todos têm que ter e têm que realmente trabalhar em conjunto a fim de cumprir. O jogo é de 11, não é de um só, né? Para ganhar esse jogo vai depender de todo mundo, né? E com um grau de comprometimento muito sério. Zacarias, por que tratar a LGPD no âmbito da cultura de proteção de dados? Ok. Eu gostei da fala do Kovac, porque a gente está falando de reputação, não é? Só tentando fazer um pouco do gancho, porque também fala de cultura de dados. A questão é séria e a gente entende que não é uma área que vai responder por toda a instituição, do ponto de vista desse engajamento e dessa gestão de mudança. Quando a gente fala de gestão de mudança, a gente fala então de um novo jeito de agir, de trabalhar com as informações. Então, são todos, né? Então, é TI, é jurídico, é compliance, é marketing, é secretaria acadêmica, é RH, é secretaria de pós-graduação, é a área de EAD, é a parte de infraestrutura audiovisual. Então, toda a instituição de ensino, ela tem que ser transformada. Por isso que a gente trabalha dentro desse aspecto. E olhando no nosso lado, a gente teve que olhar também para outras mantidas que até então a gente não tinha muito não o envolvimento, mas a gente sempre deixava de canto e não pode acontecer isso. Então, quando a gente fala muito de uma instituição de ensino superior, né, fala assim, mas é a mantenedora cuida do ensino superior, mas cuida da educação básica, tem colégios. E mais recentemente a gente tem uma nova unidade de negócio que são os hospitais, mais complexo ainda. Então, por que a gente trabalha com cultura de proteção de dados? Porque a gente entende que é um projeto global, é um projeto onde todas as áreas precisam participar e a gente precisa ser agente transformador deste movimento, desta cultura, mesmo porque está intimamente ligado à reputação da empresa. Eu diria que acho que essas duas perguntas que a gente recebeu, elas estão ligadas de uma certa forma, porque com isso, a gente trabalhando para uma melhor cultura, para uma cultura efetivamente que olhe a organização como um todo, a gente vai estar garantindo ela num outro nível de reputação. Pergunta aqui para o Samuel. Se a IES pretender alterar a finalidade ou o uso dos dados coletados após o consentimento, o que é necessário fazer? Bem, nesse contexto, nós estamos falando, então, no tratamento dos dados com a base legal consentimento. Para que o consentimento possa acontecer,
nós precisamos o quê? Dizer para o aluno, olha, seus dados serão coletados para tal finalidade ou tais finalidades, né? Deixar muito claro num texto muito conciso, pequeno, por que nós estamos coletando. Aqui a pergunta diz o seguinte, bom, e se eu quiser alterar o uso, né, ou a finalidade desses dados já coletados? Nós temos que, novamente, de alguma forma, talvez na área do aluno, né, que ele tem acesso com login e senha, dizer, olha, agora nós gostaríamos de usar esses dados para uma outra finalidade. Você concorda? Você dá o consentimento? E ele pode, e nós temos que criar um mecanismo em que ele pode dar o consentimento, concordar, vou fazer uma brincadeira aqui, pela manhã, mas à tarde ele almoçou, pensou melhor, se arrependeu, não quero mais. Ele vai lá e cancela o consentimento dado. Obviamente, de manhã para tarde, o que foi feito tem validade. E, naturalmente, nós temos que dizer também o que pode ocorrer caso ele não consinta. Olha, se você não consentir, o que acontece é isso, 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 para que ele possa escolher e manifestar, então, o desejo dele de forma muito clara. Esse é um direito previsto claramente na lei ao titular dos dados. Obrigado. Kovac, caso um vazamento ocorra de uma empresa estatal, como, por exemplo, o MEC, o que fazer nesse caso? Eu até queria aproveitar essa pergunta até para dar um tratamento que muita gente perguntou e que acho que vale abordar essa questão, que é com relação ao diploma digital e o acervo. Quando as duas portarias foram publicadas, da mesma forma que agora a lei de proteção, muitas instituições, olha, não vai pegar, acho que não precisa cumprir, não é necessário e tal. Mas o grande problema nessas duas áreas foi falsificação de diploma, ainda em larga escala o que está acontecendo. Então, obviamente que principalmente por força também da lei, e como foi colocado muito bem pelo Renato, há legislações especiais que não deixam de ser cumpridas, essas duas legislações precisam ser cumpridas. E esses dados aí não são dados sensíveis, pelo contrário, são dados públicos, necessários inclusive para verificar que esse diploma ele é correto, é válido e cumpriu todos os requisitos necessários. Por outro lado, a instituição também fornece uma série de dados que são de natureza confidenciais ao próprio Ministério da Educação, ao INEP, etc. E esses dados, como já aconteceu no caso de alunos de Enem, que foram utilizados até para campanha política, esses dados foram vazados e entregue a terceiros, que hoje, com a vigência da lei, isso jamais poderia ser feito, e aí o grande penalizado aí, no caso, é o próprio Ministério da Educação ou o INEP, dependendo do órgão que receber essa informação. O que importa à instituição era ter todos os mecanismos de segurança a fim de demonstrar que esses dados, que são sensíveis e que está de posse da instituição, não foi ela que efetivamente deu publicidade. Ou seja, tem que ter a garantia de todo um processo de segurança da informação. Obrigado. Zacarias, como mobilizar as mais diversas áreas e setores administrativos e acadêmicos para participarem deste projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, entender que ele, como um projeto sério, ele precisa ter governança. Primeiro ponto. E aí a instituição buscar mecanismos para fazer essa governança. No nosso caso, a gente entendeu que seria, digamos assim, não tão rápido, mas a gente chegaria longe com um comitê, com um grupo interdisciplinar, com um representante de cada mantida, e que, na verdade, a gente tivesse aí reuniões constantes, onde nós, como comitê, estamos nesse movimento. A gente vai, então, agora abrir um pouco mais o leque para poder ter esses representantes das mantidas e a gente começar este movimento. Então, eu diria que essa mobilização, ela passa primeiro por uma visão de governança, para depois o estabelecimento de um mecanismo. A gente estabeleceu como um comitê e, a partir dali, terem aí as suas discussões e tratativas. Samuel, os escritórios de cobrança externos deverão assinar algum compromisso com o controlador, isto é, a instituição de ensino, responsabilizando-se pelo tratamento dos dados dos alunos?
Com certeza. Na verdade, mais do que um documento, os escritórios externos eles vão tratar dados, né, dos alunos e eles são operadores, como já foi dito aqui, a lei os trata como operadores. E o controlador, que é a IES, ele responde por todos os danos, em que pese a lei traga a previsão, né, da responsabilidade solidária desse operador, é uma pergunta que eu faço. Esse operador tem um lastro, por exemplo, para fazer frente a uma multa de 50 milhões de reais. Então, a escolha desses terceiros parceiros, né, é algo que tem que ser escolhido a dedo mesmo, e mais do que isso, eles precisam comprovar, para que, no meu entender, a relação continue, eles precisam comprovar que eles estão compliance, né? Estão amoldados aí ao que a lei prevê. Caso eles não façam isso, volto a falar do apetite a risco, um apetite a risco alto, né? Então, com certeza, mais do que assinar um documento, eles precisam demonstrar mesmo que estão em conformidade com a LGPD. Como as pequenas e médias instituições, inclusive em tempos de crise econômica, conseguirão investir no atendimento sem comprometer seu fluxo de caixa? Como fazer? Isso é uma grande dificuldade. Obviamente, o setor, o Brasil como um todo, tem os seus problemas de crise financeira, mas eu acho que a crise ela é uma grande oportunidade para as instituições pequenas saírem da caixinha, se unir em projetos que são similares. Aqui foi falado, por exemplo, o Mackenzie é uma instituição grande, mas muito, além de grande, ela tem um histórico grande de informações. Então o problema aí é dobrado, a ponto de utilizar, por exemplo, robôs, né, a fim de buscar as informações que são mais sensíveis e mesmo aquelas que são públicas. Eu não tenho nenhuma dúvida que as instituições deverão proceder dessa forma, se reunir, esquecer o interesse de natureza da competição de oferta de curso, mas se unir naquilo que é atividade meio, que todos saem ganhando com isso. Então, e não adianta achar que vai ter o benefício do não cumprimento da lei, né? Vai ter os problemas que uma grande tem, uma pequena tem, uma média tem. Então, ou seja, é importante nesse sentido realmente unir-se através até dos seus segmentos representativos, né? A fim de que consigam unir entre 10 e 15 instituições que possam buscar um fôlego, mas muito mais contratação que possa ajudá-las nesse processo, né? Lembrando, eu acho que a experiência é extremamente importante, o que foi colocado aqui, esse projeto não sai da mesa de ninguém se não tiver um processo de sensibilização, e realmente é um processo que tem que envolver todas as áreas. Não adianta envolver uma área só se não envolver a outra. E talvez seja a grande oportunidade hoje de acabar um pouco dessa dicotomia entre mantenedor e mantida. As duas estão no mesmo barco. As informações são importantes e também a legislação, ela aplica-se tanto a um como ao outro. As instituições, obviamente, têm dados que são públicos, etc., mas que não afetam tanto. Mas muitos dos dados, inclusive que as instituições têm, afetam a instituição mantenedora. O barco é um só e tem que ser trabalhado nesse sentido, na minha visão. Muito bem, muito obrigado. Zacarias, quais são as principais ferramentas e políticas de tecnologia que devem ser minimamente consideradas na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? A pergunta está pedindo uma receita de bolo, a gente vai pensar aqui agora. Todo mundo está esperando isso. Na verdade, assim, as fases, né? De 1 milhão, né? De 1 milhão, qual que é? Mas assim, acho que primeiro tem que ter aquela fase inicial do mapeamento mesmo, da fotografia inicial da onde eu estou. Existem ferramentas, a gente pegou isso com um dos nossos parceiros de tecnologia, por exemplo, eles fazem hoje mapeamento
não tem problema da gente divulgar, chama BigID, essa ferramenta é uma plataforma israelense, e você coloca dentro da sua rede interna e ela faz o mapeamento de maneira que já separe o que é dado pessoal de dado sensível. Inclusive, ela está sendo muito usada por ocasião da GDPR no Brasil, ela já está sendo localizada, então, assim, é um movimento bacana. Isso vai facilitar muito o processo dos colegas, digamos assim, de TI, que vão precisar fazer esse levantamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente precisa ter um framework também para a área de segurança. Então, geralmente, o que a área de segurança de informação usa são duas ISOs. A ISO 27001 ou 27002 e a ISO 29101. São as duas que são referências no país e que efetivamente elas são utilizadas, podem ser utilizadas nesse movimento também de você ter um framework para fazer essa categorização das informações. É importante ter uma matriz de risco, onde, aquilo que o Dr. Samuel comentou, quer dizer, até onde eu vou, até onde eu não vou, uma criticidade de negócios, que negócios vão poder ficar parados se não vai ter a informação, se essa informação eu preciso passar para um órgão público ou não. Por exemplo, nós temos uma situação que a gente, nesse mapeamento prévio que a gente fez, temos convênios internacionais. Numa possibilidade de um convênio internacional, a gente não tem que dar só a informação para o governo, ou temos que cuidar também da GDPR, porque esse aluno está vindo de fora, está vindo da Europa nesse convênio, tem que cuidar das duas. Então, nesse mapeamento, nesse movimento, é importante ter essa matriz muito clara de todos os dados, da onde eles estão vindo, para onde eles vão. A fase, já caminhando um pouco, que é a fase de planejamento, então ela tem que considerar estes passos e como que vai ser esse processo de implantação, seja nos sistemas com criptografia, e aí pensando já em boas práticas, né, existem boas práticas de desenvolvimento que vão precisar ser incorporadas nas instituições. Isso nós estamos vendo como um ganho até em um aperfeiçoamento dos nossos sistemas. Quando eles foram desenvolvidos, muitos deles que são sistemas legados de muitos anos atrás, eles foram feitos numa certa metodologia, numa certa forma, eles vão precisar ser revisitados ou, de repente, abarcados com algum outro tipo de plataforma para ter essa segurança também. E, por último, a parte que vai envolver aí, digamos assim, a própria operação e aquele movimento de formação continuada. A gente entende que tem que ter ferramentas para que possam ajudar os gestores na tomada de decisão, a ponto da gente ter no futuro uma gestão à vista. Um cockpit onde os principais executivos vão olhar assim, vamos verificar hoje quanto que a gente teve de dados anonimizados, quanto que a gente teve de dados sensíveis atendidos, de dados pessoais, como que foi esse movimento de informação para a Agência Nacional, né, para a NPD, e como que foi esse movimento, por exemplo, para a Polícia Federal ou para o MEC, porque cada um deles são agências que a gente precisa também entregar informação. Então, eu diria que neste projeto a gente tem que pensar desde esse movimento inicial de fazer o bolo, mas depois assar e fatiar bem para todos estarem servidos, né? Acho que é um processo. Samuel, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é: o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados poderá acumular a função de encarregado com outra função na instituição de ensino? Pode, mas não deve. Né? Tá bom. O encarregado, o DPO, ele terá um trabalho, vou usar aquela expressão que eu usei no início, hercúleo. Ele vai precisar fazer a ponte com os titulares dos dados, que podem ser milhares. Ele precisa responder esses titulares rapidamente. A lei diz imediatamente ou de forma mais circunstanciada em 15 dias. Numa instituição grande, com muitos pedidos ao mesmo tempo, ele tem que estar o quê? Com dedicação exclusiva para essa função, e mais do que isso, ele precisa de uma equipe. Não precisa ser grande, ela pode ser enxuta, mas sozinho ele não vai conseguir dar conta. Se ele tiver uma outra função, eu diria que é impossível. Não é hora de economizar com esse profissional, em hipótese alguma. Então, tem que ser alguém dedicado para isso, competente e que tenha mais do que isso. Desculpe, como eu penso, ele precisa ter na agenda dos gestores um horário reservado, porque se ele precisa falar algo grave, pode ter havido um vazamento e a IES precisa o quê? Comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e comunicar também o titular para tentar mitigar eventual prejuízo. Então, tem que ser alguém que tenha um trânsito
muito rápido e estar ali o tempo todo disponível. Samuel, essa pergunta deve ter sido de algum colega seu, advogado, né? Porque diz o seguinte: a portaria 1095 de 2018, que trata da expedição de diplomas, prevê no artigo 23 que a instituição de ensino deverá manter banco de informações para consulta pública, contendo o nome do diplomado, 6 dígitos do CPF, e essa determinação se mostra na contramão da Lei de Proteção de Dados. Pergunta interessante. O Kovac até mencionou um pouco aqui, vamos dizer, a base legal que sustenta a publicação, então, desse conjunto de informações, nome e dígitos do CPF, seria o quê? Cumprimento da postura pública, de órgãos públicos, né? No caso o MEC, uma ação regulatória que a instituição precisa cumprir. Eu concordo que talvez esteja um pouco na contramão. O melhor dos mundos seria o quê? O nosso diploma, por exemplo, ele tem um QR Code que a pessoa que recebeu o diploma, ele acessa o QR Code e vem o diploma, vem os dados, frente e verso, né, do documento, mostrando que, de fato, aquela pessoa se diplomou. Quer dizer, não precisaria, talvez, explicitar lá no site da IES nome de todos os concluintes e dígitos do CPF, né? Mas, enfim, temos que cumprir. Concordo que talvez esteja um pouco na contramão, sim. Entendo. Obrigado. Kovac, como cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados equilibradamente, sem comprometer ou engessar o negócio ou a finalidade institucional? Acho que toda vez que uma legislação é sancionada, toda instituição sempre tem duas discussões. O advogado veio agora pedir para cumprir, que vai paralisar uma atividade que é essencial na instituição, né? E o exemplo que foi trazido aqui demonstra claramente que não é bem assim. Hoje, por exemplo, a internacionalização passou a ser um tema essencial para as instituições de ensino, não só do ensino superior, mas da educação básica. Veja, você tem convênios internacionais, está num programa Erasmo, você está levando um aluno para o exterior e do exterior para cá. O cumprimento hoje ficou inequívoco, não tem assim como fugir. Agora, obviamente que isso não pode ser um momento em que dê a condição, ou parecer que dê a condição, que a instituição se paralisa para fim de cumprir a legislação. Não, ela tem que continuar andando, né? Mas tem que criar o comitê necessário para, principalmente, fazer análise de todos os dados que são necessários, saber aquilo e separar aquilo que efetivamente é pessoal daquilo que é mais sensível, né? Como eu disse, como isso tem um custo, não tem jeito, né? Eu sei que é muito comum, muitas vezes, quando surgem essas coisas, a primeira pessoa pensada para ser a encarregada é a PI da instituição. Porque como ela tem muitas informações, há uma tendência de procurar acumular uma atividade que o que vai acabar acontecendo vai criar um prejuízo de natureza regulatória e não vai conseguir cumprir a lei. Então, é o momento dessas instituições sentarem com seus atores envolvidos, buscar parcerias e trabalhar em rede, né, a fim de cumprir até para ser competitivo, principalmente em programas que é inevitável, programas internacionais, eles estão aí, passam a ser exigidos e é um diferencial hoje para a instituição de ensino, tanto da educação superior como a básica. Obrigado. Bem, nós já temos o resultado do sorteio ali. Você quer informar, Kovac, quem foram os vencedores? Vamos lá. O bom é que conseguimos dividir e equilibrar o jogo, né? Andréa Pereira e Pedro Kroc ganharam esses 2 livros. Esperamos que seja de grande utilização, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, parabéns e sucesso aí nas instituições de vocês. Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo com as questões já terminou e caso a sua pergunta não tenha sido contemplada, faremos o possível para que ela seja respondida. E antes de encerrarmos, peço que os nossos palestrantes que concluam o nosso evento de hoje.
Eu gostaria de aproveitar esse instante de fazer uma pergunta que eu tenho ouvido com frequência. Certo. Nós estamos na época de matrículas e na época de matrículas nós temos que ter o contrato educacional pronto para ser assinado. E como fazer, né? Porque essa é uma questão presente no nosso dia a dia, né? Eu queria ouvir aí o Samuel e o Kovac nas suas considerações finais também. Muito obrigado. Perfeito. Mais uma vez, é uma grande oportunidade para rever o contrato. E não pensar só nos contratos educacionais. Não podemos esquecer dos contratos de trabalho. O que ocorre na educação básica e superior é que o final do ano é o período convencional de demissão e fevereiro é o período de contratação. É a oportunidade já de fazer a transição e passar a implementar a política a fim de não chegar no mês de agosto e começar a pensar o que fazer no processo seletivo seguinte. Eu acho que é uma precaução necessária e uma oportunidade de já ir atacando os temas conforme eles já vão aparecendo diante dos eventos das instituições, né? Quero mais uma vez agradecer, acho que foi um serviço importantíssimo que se presta hoje de levar o tema, né? É um tema sensível e como tal tenho certeza absoluta que todos que ouviram, as pessoas que aqui falaram nesse momento, vão refletir, vão se sensibilizar e vão verificar que eu acho que o Samuel colocou, eu gosto muito dessa figura, nós estamos num outro sinal, é o sinal verde para cumprir a legislação. Né? Quem ficar no sinal vermelho vai ser atropelado pelo tempo, né? E o tempo é horrível nas instituições, né? Porque passa rápido, um ano é pouco tempo. Então, é o momento de enfrentar. Mais uma vez, agradecer também aqui aos colegas, foi muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. É sempre um momento de aprendizagem para todos nós, então quero agradecer. Eu gostaria de corroborar aqui o que o Kovac comentou sobre o contrato, né? Temos que pensar no contrato semestral, normalmente para o ensino superior, e o contrato anual para os colégios, né? Para as IES aí que tem colégios, quer dizer, esse contrato já deveria nascer em conformidade com a LGPD, né? Naturalmente, vai atingir no semestre seguinte. Vai atingir. Quer dizer, quando a lei entrar em vigor, ainda o contrato está ali no meio, praticamente, da sua vigência, né? Então, é bom que ele já pudesse nascer em conformidade. Pensando também nos contratos, volto a dizer, com terceiros, né? Que é aquele braço estendido, de novo, volto a dizer, da IES. Aqui eu gostaria de dizer o seguinte, não é momento para parceiro, para terceiro, né, para operador de estimação. Não é momento. Ah, mas eu conheço o pai dele há 20 anos. Ah, mas é muito meu amigo. Bem, se você tem essa intimidade, você pode chegar a ele e dizer, meu caro, você está em conformidade com a legislação, né? Então, contratos, já dissemos isso, vão ter que ser revisitados, aditivos terão que ser efetivados e, quem sabe, até resilições e novas contratações. Esse é um momento nevrálgico nesse sentido. Não se pode, volto a dizer, só pela amizade, manter contratos com terceiros, aí, com operadores que possam causar um problema para a instituição, né? E eles também certamente estão correndo atrás aí da conformidade, né? Mas isso tem que ser demonstrado. Tudo na LGPD tem que ser demonstrado. Eu agradeço aqui a troca de ideias com o Kovac, o Zacarias, o Renato e mais uma vez parabenizo o Custódio, né, por essa iniciativa, que seja a primeira de muitas outras, né? E mais do que isso, espero que quem nos assistiu tenha tido dúvidas esclarecidas e possa ter encontrado um norte aí para buscar essa conformidade com a proteção de dados. Obrigado. Faço minhas palavras do Samuel. É muito bom a gente poder ter esse tempo para a gente refletir um pouco, compartilhar. Não que a gente esteja
muito à frente, a gente vem falando já muito disso. A gente é mais um que está dentro deste grande grupo e esse movimento de compartilhar as experiências e aprender um pouco mais dos conceitos entre grupo, isso é muito bom. Eu ousaria lançar um desafio que a gente continuasse com esse movimento entre as instituições, entre os profissionais da área jurídica, da área de tecnologia e de outras áreas das instituições para a gente continuar fomentando e ajudando uns aos outros. Porque a gente ainda também não tem muitas respostas, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados ela foi recentemente estruturada, digamos assim, ou aprovada, mas a gente não sabe ainda como vai se dar a dinâmica das informações que nós vamos ter que dar e como que isso vai acontecer. Então, assim, até agosto muita coisa ainda vai acontecer, mas o fato é que a gente tem que se preparar minimamente. Então, essa revisão dos contratos, a gente ainda vai continuar alguns dias sem dormir, sim. Temos que ver isso rapidamente. Os sistemas vão ter que estar revistos, a gente já vai ter que ter um primeiro mapa da nossa infraestrutura. Então, assim, isso é importante ter essa consciência. Mas a gente sabe que a gente minimamente está no caminho, né? E o que eu tenho para dizer para os colegas que estão assistindo também é que eles se sintam motivados e sempre nessa perspectiva. Eu diria que a legislação ela vai qualificar melhor as nossas organizações, ela vai possibilitar que que a gente olhe para a nossa reputação e fale assim, puxa, essa é uma oportunidade bacana de eu mostrar que eu tenho um diferencial também, né? Então, eu acho que se pensar por esse lado, muitas janelas de oportunidade vão aparecer e eu acho que é por aí que os gestores, os executivos têm que também observar dentro desse sentido. Obrigado. Gostaria de agradecer aos palestrantes por terem aceito o nosso convite e disponibilizado o seu tempo para esclarecer nossas dúvidas e nos ajudar a entender melhor a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradecer também a você que está nos acompanhando online. Muito obrigado pela sua participação. Um agradecimento especial ao Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas pelo apoio dado ao nosso evento e toda a equipe de AD do Santa Marcelina Virtual. Até uma próxima. Muito obrigado, viu?